Pessoal, meu nome é Jairo, eu sou o PT9RL e o PXJ93353. Falo aqui de Amambai e mais uma vez estou fazendo um vídeo e desta vez para mostrar um redutor de voltagem de uma forma assim bem simples. E esse redutor de voltagem ele serve tanto para você deixar o ferro de soldar energizado e quando não for mais usar por um certo período, né, deixa ele numa espécie de stand-by com a voltagem reduzida, com a caloria reduzida, como também você colocar esse redutor de voltagem na tomada de lâmpada, para que você possa ter duas opções de lâmpada de luminosidade, uma mais forte e uma mais fraca. Então para isso você vai precisar, né, de uma tomada como esta, tá? No caso do soldador, né? Então 2 interruptores e uma tomada, né? Se for usar apenas então somente no que diz respeito à lâmpada, então você precisa só de 2 interruptores, ok? Então esse primeiro interruptor ele vai ligar a lâmpada ou ferro de soldar na sua carga plena. Aqui estamos numa região cuja voltagem é 110 volts, tá? Eu coloquei 2 LEDs, inclusive, né, deixei um LED na montagem tipo teia de aranha. E aqui, se você puder ver, nós estamos usando um resistor de 82K. Inclusive eu fiz um comentário sobre a variação do resistor num artigo, num filme que eu já publiquei e que no final do filme nós vamos disponibilizar o endereço no YouTube. E aqui um outro LED, né? Então a finalidade desses 2 LEDs, o primeiro, no caso do soldador, será para que você possa ter uma noção de quando o soldador estiver ligado, certo? Esse aqui, então ele é um monitor que, independente da redução de velocidade, da voltagem, ele vai mostrar que ou a lâmpada, e no caso do soldador, ele vai estar energizado. Esse segundo LED, ele vai informar se há ou não a redução de energia. Tanto é que, para que você possa ver, né, o LED que vai monitorar se a carga está com tensão reduzida ou não, ela está ligada em paralelo com este resistor, com esse diodo, tá? Então o segredo, e depois no final do filme a gente vai mostrar o esquema. Então o segredo para reduzir a voltagem é você ligar em paralelo entre os conectores de uma das tomadas um diodo, certo? Quando a chave estiver fechada, então toda a energia passa, ela coloca em curto o diodo, tá? Quando ela estiver aberta, então ela coloca o diodo retificando a energia, né? Retificando, aliás, a energia, não, retificando o ferro de soldar ou a lâmpada. Então ela vai dar só o meio pulso da corrente elétrica. Então vou ligar para que vocês possam ter uma noção, certo? Acendeu o LED azul. Esse LED azul é o monitor tanto da voltagem plena quanto na voltagem reduzida, certo? Então aqui significa que essa lâmpada ela está sendo energizada com 110 volts, ok? Agora eu vou reduzir, e por isso eu estou usando uma lâmpada, porque se não fosse usar uma lâmpada eu teria que usar ou um osciloscópio para que você pudesse ver o pulso positivo e o pulso negativo, né? E só um dos pulsos quando o diodo estivesse em ação, ou então um voltímetro, né? Seria mais complexo, tá? Então aqui está em carga plena, sendo monitorada pelo LED azul, tá? Então agora eu vou reduzir a velocidade, você vai ver que haverá aqui uma diminuição no brilho da lâmpada, ok? Aí, entrou em ação também o LED verde, tá? Então quando os 2 LEDs estiverem ligados, significa que no caso do soldador, né, então ele está uma espécie de stand-by, ou seja, né, ele está com a sua potência reduzida
de maneira tal que você não vai perder a caloria do ferro de soldar, mas também não vai ficar gastando energia com o ferro de soldar em carga plena quando você não estiver usando esse ferro de soldar por longo tempo. Então os dois LEDs acesos, né? Então o ferro de soldar está com a potência reduzida. Tá? Desligando, ele põe em curto o diodo, significa então que está com a sua potência, a sua voltagem máxima, e o ferro de soldar, no caso aí de 30 watts, está soldando os 30 watts e assim por diante, ok? Aí. Aqui liga, e desliga, aqui desliga, né, e liga. E aqui, ó, reduz. Desligou, ligou, potência reduzida e potência máxima. Ok, pessoal? Uma outra dica, eu já disse no filme do LED, né? Em corrente alternada, você pode inverter a polarização do LED desta forma que ele vai acender, tá? Uma vez que ele está sendo energizado por corrente alternada. No caso deste LED aqui verde que está sendo monitorando a redução ou não, ok? Então, se caso você ligar o LED, né, e ele não acender, você inverte, que ele vai acender pelo seguinte, que aqui a energia está sendo retificada, né? Ou seja, então ele está mandando cerca de 60 volts, alguma coisa assim, retificada. Então, como existe um outro diodo aqui, ok? Se esse diodo estiver com a polaridade invertida, então ele vai ser uma espécie de um retentor, ele não vai acender. Então você, neste caso aqui, você inverte a polaridade do diodo e ele vai acender. É isso aí, pessoal. Por enquanto é só. Depois, no próximo filme, a gente vai mostrar o esquema. A gente vai mostrar ele já numa caixinha bem mais bonita, bem mais pronta, ok? Até mais. Bem, pessoal, aqui está a montagem da caixa já pronta, de uma forma já definitiva, ok? Aqui, caso você queira fixar com cola numa base de madeira, seria interessante. Eu ainda não fixei porque tem essas argumentações com vocês, tá? Então aqui estão os dois LEDs, né? Um que vai monitorar quando o ferro de soldar estiver ligado, seja em voltagem 100%, ou seja, nos 210, ou nos 110 ou nos 220, ou seja, né, quando estiver em standby ou de forma reduzida, ok? No caso de lâmpada, somente uma tomada para lâmpada, você não precisa colocar nenhum dos LEDs, caso queira, ok? Seria até interessante. Então eu estarei ligando, ok? Acendeu o LED azul e o verde. Isso significa que desta forma a lâmpada aqui, no caso a lâmpada aqui, ela está reduzida a voltagem, né? Ou seja, por essa lâmpada deve estar passando em torno de 55 a 65 volts, ok? Eu estarei agora desligando o redutor, ok? O LED azul continua aceso, o LED verde apagado. Então significa que a lâmpada ela não está mais com a voltagem reduzida, ela está com a sua carga plena, ou seja, os 110 volts, ok? Aqui desliga. Então ligou, LED azul monitorando. Como eu disse, é interessante no caso do soldador, porque você não vai saber se o soldador está ligado ou não, ok? Vamos reduzir. Você vai ver por aqui que o brilho da lâmpada vai diminuir. Aí. Ok? E o LED
Verde acendeu. Carga plena. Carga reduzida. Ok, ó. LED aceso. Carga plena. LED reduzido. Outra coisa interessante é que como o diodo ele está em série com a lâmpada, se você desligar aqui, o LED do redutor vai apagar. Ok? Isso você liga e desliga, porque ele precisa da lâmpada para se retroalimentar. Eu vou ver se dá para ligar um dos soldadores meu. Eu tenho por aqui. Deixa eu ver. Aqui. Achei um soldador aqui. Tá? Estarei ligando como se esse aqui fosse o meu soldador. Aí, ó. No caso aqui eu estaria ligando o soldador se eu não for usar, né? Então vou deixar ele apenas aquecendo. Assim, de uma certa forma, ele economiza energia, né? Ou se eu estivesse soldando, né, e fosse parar por um tempo, então não deixaria ele esfriar, mas também não estaria aí gastando energia plena. A hora que eu precisasse aí dos 30 watts ou 40 watts do soldador, né? Então ia só fazer isso, pronto. Que agora então eu estou com os 110 ou os 220 volts, ok? Então aqui eu estou com a corrente alternada, 110 volts, né? O pico positivo e o pico negativo. Aqui então estou com a corrente retificada, seja no pulso negativo ou seja no pulso positivo. Ok? Então aqui significa que eu estou mandando entre 55 e 65 volts. Ok, pessoal? No final do vídeo vai o esquema e também o endereço da forma com a qual você pode vir a ligar o LED, né? Ok? Então, mais uma vez voltando. No caso do resistor, pode ser entre 47K até 82K. Ok? Tanto em 110 quanto em 220. Pessoal, até mais. Bem, pessoal, aqui está o esquema do redutor de voltagem para ferro de soldar, ou então aí redutor de voltagem, né, para lâmpada incandescente, acompanhado ainda dos dois monitores do LED, ok? Então, olha, aqui é a lista de material: 3 diodo 1N4004, 2 resistores de 47K ou de 68, ok? Você pode usar até de 82. Se você dá uma olhada aqui, olha, este LED aqui, ele é de 82K. Está ligado aliás, o resistor, né? É um resistor de 82K, está ligado a um LED azul, conforme vocês já viram aí a luminescência do mesmo. Esse outro aqui, ele já está envelopado. Inclusive, dele eu já fiz um tutorial, está ligado a um resistor de 47K, ok? Então, a variação é muito grande, tá? Aí a entrada, ok? Então, o primeiro LED aqui, vermelho, seria, né? O primeiro esquema desenhado em vermelho seria a monitoração, principalmente quando você estiver usando ferro de soldar, a monitoração de que o soldador está ligado, seja na voltagem plena, ou seja, com a voltagem reduzida, ok? Este segundo LED aqui, você vai ter uma noção se ele está, né, se ele está reduzido ou não, ok? Quando a chave estiver fechada, o LED vai estar apagado, significa que a lâmpada ou o ferro de soldar, e principalmente o ferro de soldar, né, está em plena voltagem. Tá? Quando ele estiver aceso, significa que o ferro de soldar está com a voltagem reduzida em standby, ok? Esse outro diodo aqui é para fazer a redução. Bem, na verdade, ele
tiram ou o ciclo positivo ou o ciclo negativo, reduzindo a voltagem de 110 para mais ou menos 55, né? Quando eu digo mais ou menos, depende do diodo, né? Mas vamos colocar um ser taxativo, né? Reduz para 55 em 110 volts ou para 110 em 220. Então é muito fácil, né? Não existe aí nenhuma dificuldade para que você possa realizar esta montagem, né? Então 3 diodo, um N4004. Essa última nomenclatura aqui dos diodos da série 1N, tá? Significa que ele suporta até 400 volts. Um N4001 é 100 volts e um N4008 é 800 volts, tá? Então significa aqui que até ele suporta uma tensão de até 400 volts. Dois resistores de 47K a 68 ou a 82 por 3 watts, né? 2 watts também é possível, ok? E uma caixa de tomada, né? Com 2 interruptores e uma tomada. No mais aí, olha, é só alegria, tá?